Estamos de volta. O assunto de hoje é facilities em condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, volte, assista, tem muita informação importante. Bom, deixo algumas perguntas já no ar para vocês. Vou começar com você, Priscila, como advogada, além de síndica. A questão, primeiro, de quem você acredita que é o ideal realizar a preparação, oferecer o facilities. Tem que ser... Até desculpa, Ricardo, mas Por eu acho favor. que são fases. Que primeiro, se isso não veio implantado, você precisa ver se aquele condomínio tem a intenção de que aquilo dê certo. Então, o síndico toma a frente, faz uma pesquisa que seja em assembleia, uma pesquisa escrita, alguma coisa para poder ter essas informações. Tendo essas informações, dependendo do tipo de demanda que você tem, o síndico consegue controlar. Se essa demanda for baixa, se for uma lavanderia, se for um passeio com cachorro, se for, de repente, a contratação de uma empresa de recreação para um condomínio clube. Mas se isso é extenso, se isso é muito grande, eu entendo que isso deve ser implantado por alguém especializado, por uma empresa especializada em facilities. Em facilities. Em facilities. Então, no caso, teria uma administradora, teria o síndico e aí uma empresa contratada para implantar o facilities. Sim. Qual é o seu pensamento, Roberto, a respeito disso? Eu concordo muito com o que ela está dizendo, né? O estágio cultural da empresa é o que determina qual é o passo seguinte e a quem deva ser convocado para essa responsabilidade, né? Eu acredito que o síndico ele demanda um tempo maior para envolver-se nessas questões, porque pode parecer que seja uma visão subjetiva, teórica dele. E quando a gente conversa com uma administradora, eu estou, a princípio, trazendo uma empresa que tem a competência para escolher a empresa facilitadora. Eu acho que independente, até para que isso tenha continuidade, o síndico ele pode estar no condomínio por 2 anos, ele pode ser reeleito ou não. Então, implantado o sistema precisa continuar. Sim. Então, eu não posso deixar restrito a figura do síndico. Deixa eu te falar uma coisa. É muito mais fácil, e entenda fácil, não por facilidade, e sim por, talvez, mais correto e mais fácil de dar certo você trazer empresas. Então, por exemplo, uma empresa para fazer a parte de recreação, a empresa que vai cuidar da lavanderia, a empresa que vai cuidar, sei lá, de algum outro serviço, do que você criar um facilities próprio com prestadores de serviços autônomos, por exemplo, que você tem que gerenciar no dia a dia isso. Sim, eu acho que até uma questão, vou entrar numa outra pergunta sua, é a questão de responsabilidade. Sim. Você tendo uma empresa para fazer a questão dos esportes, por exemplo, você tem um contrato com essa empresa, certo? Se o monitor que está dando aula de natação tiver algum problema ali na água, a responsabilidade, dependendo do contrato, é óbvio, esse contrato precisa ser bem feito, é da empresa e não do condomínio, e não é do síndico. Se uma criança, de repente, ali, se acontecer alguma coisa pior, se essa criança virar óbito, por exemplo, o síndico poderia, com certeza vai ser responsabilizado e vai até a delegacia, mas você tem contratos que direcionam essas responsabilidades, né? Então, eu acho que isso é muito mais interessante do que, de repente, o condomínio trazer para si essa responsabilidade. E mais correto de se fazer, né? Sim, porque você não é especialista naquilo. E contratar, assumir risco, contratar nada contra autônomos, né? Acho que tem autônomos maravilhosos que trabalham melhores do que empresas, mas primeiro que a facilidade, entre aspas, de você gerenciar empresas via contrato, acho que é uma coisa muito mais, menos difícil do que você ter vários autônomos. E segundo, normalmente as empresas são mais estruturadas, né, Roberto? Sim. E tem treinamento, e é um pouco mais caro, ou relativamente mais caro, mas o barato pode sair caro. Sim. Exatamente. Se você colocar o risco na ponta do lápis, você vai ver que o custo é praticamente o mesmo. Porque as pessoas não vislumbram o custo de uma possível... Sim. Entendeu? É exatamente isso. E há que se considerar um fato muito interessante. As empresas têm visão sistêmicas, né? Que é aquilo do início da nossa conversa, né? O que é a visão sistêmica? Se a gente pegar as leis mais antigas de estudos de administração, a lei de Pareto, por exemplo, que é de 1800 e não sei o quê, né? Só abrindo aqui um parênteses. O Pareto, que era um economista,
ele descobriu que 80% da colheita de ervilha dele, do jardim dele, era originária de 20% das mudas. Uhum. Ou seja, ele viu que em 20% ele conseguia os 80% do que ele comia. Né? Quando a gente inverte isso, se diz que 80% dos problemas estão em 20% das soluções. Sim. Né? E a visão sistêmica faz com que, quais são os nossos 20% a serem atacados primordialmente? Porque se está chamando um facilitador é porque existem problemas. Sim. Então, a empresa terá essa competência de enxergar isso de forma sistêmica e mostrar para os condôminos a importância de aplicar visão sistêmica na gestão. Priscila, a questão do pay-per-use, eu entendo ser muito adequado. Talvez um custo fixo mensal para cada um menor e na sua utilização cada um pagar ou por atividade esportiva ou por lavanderia, pequenos reparos. Qual que é o seu entendimento nesse sentido? Eu creio que seja o mais, assim, pela visão da comunidade, é o mais justo, né? Porque eu sou mulher, eu tenho cabelo, eu faço a unha. Você passa a mão na frente do espelho e tá pronto. Então, E é assim mesmo. não é? Então, eu preciso ter acesso a um cabeleireiro, enquanto você não. Por que você vai pagar pelo cabeleireiro e eu não? Essa é a visão dos condôminos. Então, é sempre neste ponto que a gente entra. Essa discussão é sempre o cerne da questão quando você tenta implantar um serviço desse tipo. Tá? Eu tenho a máquina de lavar roupas na minha casa. Ah, mas eu não tenho. Bom, eu preferi não ter uma mesa e ter uma máquina, você não. Porque você precisa pagar pela lavanderia ou não. Sim. Entendeu? Então, eu creio que seja a melhor forma de resolver o assunto. De ser quem usa, paga. O ideal seria até, se possível, tudo ser pay-per-use, né? Exatamente. É que nem sempre é possível. Normalmente tem um custo fixo baixo e aí a gente consegue o variável ser mais... Você tem que ter um mínimo, né? Eu tenho que ter um mínimo de tosas de cachorro para poder fazer aquele seu espaço funcionar. Então, precisa estudar bastante para ver como isso é introduzido na vida do condomínio. Perfeito. Roberto, você falou muito de cultura, de mudança Sim. de cultura. A Priscila também falou que é muito que ela vê funcionando em condomínios que são implantados, então já tem a cultura. Em condomínios novos é mais difícil. Como que você vê o futuro do sistema facilities, dos serviços facilities para o segmento condominial? Qual que é a sua visão? A primeira visão que me vem à mente sempre é o seguinte: uma comunicação muito bem feita, não é porque eu faço isso que eu estou falando, mas ter no elevador as empresas que estão informando fatos relevantes para a vida do condômino. Né? Às vezes eu fico pensando, você entra no elevador e vê lá, fulano foi solto, ciclano foi preso, quando devia estar dizendo o seguinte: a taxa de energia elétrica tende a subir em X anos porque vai faltar energia elétrica. Sim. Isso é um fato do Brasil. Tá? Qual que é a alternativa que o condomínio está buscando? Está se planejando para isto? Vamos chamar uma empresa para avaliar as nossas condições? Vai faltar água em São Paulo, no caso. Isto é um fato. Né? Estamos nos programando para isso? Então, começar a ter uma cultura customizada de informação dentro do elevador, nas telas, nas correspondências, e criar talvez reuniões de condomínio para debater cultura. Sim. Por incrível que pareça, talvez seja mais interessante ter uma reunião de condomínio em algum momento que não serão tomadas nenhuma das decisões para a gente trocar uma ideia, o que nós queremos para o futuro. Qual é o planejamento da empresa? Planejamento. Sim. Essa palavra o brasileiro não gosta muito, né? Não usa muito. Às vezes em empresas a gente vê isso muito pouco utilizado. A gente troca pneu com o carro andando, né? E isso é um problema brasileiro danado. Né? Priscila, condomínios comerciais. A gente tem hoje condomínios altíssimo padrão, né? Comerciais. E já tem muitos serviços sendo utilizados e parece que é uma tendência que também vem para ficar, né? Eu creio que isso tenha começado
nos comerciais e depois passado para os residenciais, né? Que viram a facilidade nos comerciais, nos hotéis, nos flats e trouxeram isso para os residenciais. Nos comerciais eu já vejo isso há bastante tempo, há 10 anos aí mais ou menos, em que você tem, se você precisa de alguém especialista em um eletricista, você tem disponível no condomínio. Se você precisa de um encanador, essa pessoa ela está o tempo inteiro ali e ela pode resolver o problema no seu escritório imediatamente. Sim. Certo? Isso facilita muito. O que a gente vê também é para pequenos escritórios, para profissionais autônomos, em que você tem secretária, que não é uma secretária exclusivamente sua, ela é uma secretária de, vamos dizer, 10 conjuntos. Ou do condomínio Hoje os inteiro. coworkings, né? Exatamente, exatamente. Você pode ter um coworking dentro de um condomínio. Você Sim. divide uma secretária, você divide uma faxineira, você divide uma copeira, por exemplo. Você divide a sala de reunião. Então, na cultura do comercial, isso é muito mais claro e muito mais... As vantagens são vistas de uma maneira diferente, eu acho. Sim. Sim. Né? Até porque é o preconceito, não, mas aquela pessoa que trabalhou na casa da Priscila vem trabalhar na minha casa. Exatamente. Eu não gosto muito Vai da levar Priscila. fofoca, Tal. né? Tem a questão... E isso é muito... O cabelo da Priscila e do Ricardo. Exatamente, mas eu acho que e mesmo quando você tem, de repente, floreiras nos comerciais ou nos residenciais, você precisa de alguém para fazer aquela manutenção. Sim. Né? Então, isso precisa ser dividido. É muito mais fácil a implantação em condomínios comerciais do que residenciais. Por questão do profissionalismo que eu... Sim. Pessoal, o tempo passa muito rápido. É verdade. Eu vou chamar um quadro antes de chamar vocês para as considerações finais e para os agradecimentos, que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, administrador de condomínios ou morador de um condomínio que não percebeu que os tempos mudaram. As pessoas hoje, as famílias, as mulheres, os homens, a grande maioria trabalham. Antigamente as mulheres, a maioria cuidava de casa, hoje não tem tanto tempo de cuidar de casa. A cultura está em alteração, cada vez com um ritmo mais frenético. E nós, como coletividade, temos que saber trabalhar com facilitadores. Então, ter um sistema de serviços facilities vai ajudar a grande maioria dos moradores, não a sua totalidade, obviamente, mas a grande maioria. E, se bem feito, além de facilidade, pode trazer até diminuição de custos. E se você acha que isso não é possível, olhe para os condomínios comerciais, que conseguem dividir algumas tarefas, alguns serviços, e o custo é menor. Fica a dica, fica a advertência, vale pensar sobre o assunto. Priscila, mais uma vez parabéns pela certificação Síndico 5 Estrelas. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para fazer a sua consideração final. Acho que a advertência ela é completamente válida, que além dos síndicos, os próprios moradores precisam pensar nessa facilitação, não só como a facilidade que traz no dia a dia, mas como valorização do seu próprio imóvel. Perfeito. Né? Então, é um tema, sim, a ser debatido, é um tema a ser discutido, é um tema a ser trazido para o mundo dos condomínios comerciais e residenciais. Cada vez mais, né? Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Roberto, muito obrigado pela participação, sempre muito rica. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Queria destacar também que a visão profissional do século XXI é um pouco diferente daquilo que era tido como profissional no século anterior. Havia um certo canibalismo, às vezes por disputa de vagas nas empresas e tal. Uma visão de profissional, hoje em dia, é alguém que entenda o todo, que entenda 360 graus, os interesses de quem quer cortar o cabelo, quem quer fazer a unha. Perfeito. E ter esse entendimento que nos leva quase a descobrir uma nova palavra, que é o amador, que é aquele que faz com amor, né? Sim. Então a gente tem que mudar um pouquinho da visão do que é ser profissional, mas buscarmos sermos profissionais. Muito obrigado pela participação, sempre muito rica. Te espero em breve. Obrigado. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal e fique atento às principais informações e notícias do segmento condominial. Até semana que vem.